Estou recebendo aqui na live Gabriel Colombo. Diga olá, Gabriel Colombo. Olá, Gabriel Colombo. Pô, eu tava aqui com o chat, a gente tava discutindo, né, sobre a fala do Lula com relação àquela liderança tupinambá. Você viu isso? Uhum. Cara, é assim, é de fuder o cu do palhaço, né? É um negócio assim, desculpa, enfim, perdão aí a minha falta como é que é? Qual que é o nome desse negócio? De protocolo, né? Enfim, acho que sanidade também. Mas, tipo, tava falando isso, né? Como que a gente espera mobilizar a classe trabalhadora para uma direção de um projeto de autonomia, de independência, se o que a gente tem de oferta é essa porcaria, velho? E na real, e assim, eu falo porcaria no maior coração aberto. Porque, tipo, você vai receber uma oferta que o negócio não é bom, que não te engaja, que não te dá sentido de vida, você vai pra onde? Sim. Eu queria. Bom dia, Gustavo. Primeiro, muito obrigado por convidar para estar aqui no canal, camarada. É uma satisfação imensa. Muito bom poder estar aqui, debater esse assunto que é fundamental e acompanhar aí, agradecer também todo mundo que está acompanhando, né? Dar um bom dia. E queria aproveitar para comentar esse assunto mesmo, né? Lá, o Lula aproveita, né? Eu acho que essa declaração foi em Manaus, se eu não estou enganado, e ele aproveita para poder fazer uma proposta política, né? Que é a retomada, né? De finalizar as obras da BR-319, que é a principal rodovia, né? Para conectar a Amazônia e Roraima com o resto do país. Que aí tem um trecho do meio de 400 quilômetros que nunca foi concluído. É uma rodovia que começou a ser construída lá em 1968 e ele prometeu retomar agora. Por que eu estou comentando isso? Para demonstrar como ele aproveitou a oportunidade para meter uma política. Porque ele foi lá falar, estava no contexto de falar das secas dos rios, né, na região amazônica, e olha como isso é um problema, porque tem dificultado a conexão, né, entre os povos, comunidades aqui, porque como o rio está seco, não tem como se transportarem de barco. Então vamos fazer a rodovia. Caralho, velho. Sendo que os povos indígenas são contrários, os ambientalistas também. Né? Hoje até coloquei uma publicação com uma foto, né, que eles chamam de espinha de peixe, que se faz a partir das rodovias na Amazônia. Porque a partir da rodovia você tem uma valorização das terras que estão próximas da rodovia, aí você vê várias espinhas de peixe se formando assim de desmatamento a partir da rodovia e para o fundo da floresta. Isso significa contribuir para o desmatamento, para a grilagem de terra, para a invasão de terra indígena. Então ele vai lá para dialogar com as lideranças indígenas e promete algo que eles são contrários, aproveitando uma oportunidade política da seca. Agora, por que ele não aproveita essa mesma oportunidade para poder descer o pau no agronegócio, para poder expropriar terras que são griladas, né, que são desmatadas, que utilizam fogo? Então aí dá para identificar muito claramente nessa movimentação, no que se mobiliza, no que faz politicamente, que lado que está sendo jogada essa política. Porque eu acho, por outro lado, que poderia ser um momento muito oportuno para enfrentar o agronegócio. Tem uma ideologia fortíssima no nosso país hoje, como se fosse algo super avançado, necessário economicamente, grande gerador de emprego, fundamental para a balança comercial, enquanto isso tudo é sustentado em mentiras. E até nesse aspecto o governo vai lá e fia dinheiro. Tem o Bolsa Queimada, o Bolsa Incêndio, né? O governo liberou do Plano Safra mais de 6 bilhões de reais, do Renova Agro, para o proprietário de terra que teve a sua área queimada. Né? Seguindo o governo Tarcísio aqui de São Paulo, que fez a mesma coisa. E para fazer isso, o proprietário precisa ir lá afirmar que ele não colocou fogo, que ele é vítima, e uma foto de satélite antes da queimada, depois da queimada, e tem acesso ao crédito. E uma foto é sacanagem, né? É tipo, manda uma foto aí de agora. Aí tá ele assim, né? Fazendo um sinalzinho. Não fui eu. Ah, ó. Aprovado. Crédito liberado. E assim, nos juros baixíssimos, naquele esquema do Plano Safra, 2 anos para começar a pagar, 10 anos de prazo, assim, é a bolsa queimada, a bolsa incêndio, isso incentiva a fazer queimada. Né? Na Amazônia, tipo, dá um terço, pouco mais de um terço da pastagem que tem na Amazônia, ela utiliza o fogo para poder renovar a pastagem, o que é um absurdo. Né? E aí esse cara vai lá e vai poder pegar esse crédito. Né? Não, é, Então, assim, é essa tradição que é jogada pra gente que nos, ao mesmo tempo nos coloca esse conformismo de tipo,
Cara, eu vi a resposta do Lula e é um negócio bizarro, porque você fica. Ele vira e fala assim: vocês sabem que foi só no meu governo que vocês puderam subir. Mano, você tá usando isso como tipo uma cartada? Tipo, é isso mesmo? Você tá, tipo, você está metendo essa? Pô, cara, não é possível, porque aí no final o plano safra com mais de 400 bi, porque aí tem essa, porque aí vem a galera falar, o governo deu 77 bilhões pra agricultura familiar. Aí você vai ver, o plano safra deu 400 bi para os grandes conglomerados de agronegócio. E aí, E nesse ponto também, depois acho que a gente podia falar mais disso, de quem é o agronegócio, como ele isso, perfeito. subordina todas as formas de produção na agricultura também. O Pronaf hoje, ele estimula muito também a produção de soja, a produção de pecuária extensiva, dentro do próprio modelo do agronegócio. Não tem muito como estar fora disso, porque é um mercado, uma forma de produção capitalista que subordina todo mundo. Essa é a dinâmica. Então, assim, separar o Pronaf também e pensar que ele não está estimulando o mesmo modelo de agricultura, apesar de ter, sim, iniciativas ali com menor destinação de dinheiro, que apoiam sistemas agroflorestais, que apoiam as mulheres no campo, que apoiam os jovens no campo e tudo mais, isso é uma minoria. O grosso ainda mantém o mesmo modelo de produção do agronegócio. Até a gente brincava na agroecologia, é o agronegocinho, né? É o mesmo modelo, mas numa propriedade um pouco menor, né? O agronegocinho é muito bom, é muito, muito bom. Mas agora, finalmente, né? Agora estruturado, um pouco mais calmo, agora que eu dei, né? É que eu vou justificar, né? Claro, vou justificar como um bom neurótico, que é o seguinte: a gente tava ali no chat e aí a galera tava falando que é importante pra gente, enquanto comunista, enquanto mobilizador da classe, tentar dialogar mais com a realidade do trabalhador, né, daquilo que o trabalhador imediatamente sente, e não pautar certas coisas, como, por exemplo, a questão do aborto, porque o aborto é uma pauta conservadora que está ligada a essa ideia. E eu tava falando pro chat, falei, galera, não é só uma questão da liberdade individual dos corpos, não é só uma questão da vontade individual, é uma questão que envolve toda a forma de como o trabalho está dividido na sociedade capitalista. Porque o trabalho social de reprodução vai ficar legado às pessoas que gestam, né? Vai ficar legado, geralmente, às pessoas que vão ter esse trabalho. Então, por que os conservadores são tão contra o aborto, mas ao mesmo tempo eles não promovem políticas públicas para que as pessoas que nasçam tenham condições de vida? Porque não é sobre a vida, né? Porque não é sobre condições econômicas, é sobre a manutenção de uma estrutura de um sistema político. E que ficar pautando essa ideia. E é isso, né? Acho que a gente imaginar, né, repensar essa sociedade, é necessário fazer o combate também nesse aspecto, porque, pô, a gente quer ganhar, a gente quer vencer, né? É isso, a gente quer vencer da mesma maneira como eles também querem e estão vencendo. Agora é vencer sob quais termos, né? É vencer sob qual perspectiva de mobilização, né? Que é isso? De reforçar o senso comum? Reforçar a hegemonia Exato, que oprime as pessoas? Não, né? exato. E até para exemplificar, né, retomando essa questão das queimadas e dos incêndios, assim, né, os acontecimentos, né, aqueles fatos políticos que chamam a atenção numa determinada proporção, que todo mundo é obrigado a comentar, eles são muito formadores da consciência de classe. O Lenin já chamava muita atenção para isso, né? São os fatos que educam a classe trabalhadora. Por isso, inclusive, a importância que ele dava à imprensa partidária. Né? Porque ele fala, não é com. Você vai formar a consciência revolucionária dos trabalhadores, não é com os livros, e não que eles não sejam importantes, mas em termos de massa, explicando em cada acontecimento como se posiciona cada classe, que benefício eles estão tirando de cada acontecimento, né, e como está sendo prejudicado, como está sofrendo a classe trabalhadora, enfim, fazer essa leitura. O momento que a gente tem no Brasil hoje dos incêndios, que assim, fumaça para tudo quanto é lado, 66% do território nacional chegou a ter contato com algum nível de foco de incêndio. Isso, assim, se tornou tema corrente a todos e todas. E aí a gente tem, né, nessa perspectiva, na correlação de forças, o que você citou do aborto é muito bom, né? Usar o exemplo, né, usar como argumento que que predomina é a posição política, reacionária, conservadora contra o aborto. E aí pode pensar a mesma coisa para o agronegócio, o que predomina é o apoio ao agronegócio. Mas a luta de classes, ela não é uma fotografia, ela não é um momento congelado, ela é uma dinâmica, ela é um filme, ela é um vídeo, então ela tem desenvolvimento. A correlação de forças e a consciência de classe, ela pode estar propensa a mudar a cada oportunidade dessas. E essa é uma oportunidade gigantesca do ponto de vista de enfrentar o agronegócio, os incêndios, as queimadas que estão ocorrendo. É uma oportunidade gigantesca.
E o governo não só está desperdiçando, né, e com isso, eu estava assistindo a live também, né, você comentou que tem que ser cobrado, tem que ser responsabilizado, porque a social-democracia, no qual o PT se enquadra, né, o social-liberalismo, tem denominações distintas para isso, é o que hegemoniza hoje a classe trabalhadora. Nós somos minoria. E temos responsabilidade também, obviamente, de fazer, né, essas acusações, essas demonstrações, essa luta política, para melhorar a correlação de forças favoravelmente à classe trabalhadora. Né? E fazemos isso, você estava fazendo aqui na live, a gente tenta fazer as publicações, temos agora o Jornal Futuro, né, no PCBR, são várias iniciativas que buscam isso, mas não podemos deixar de cobrar aquele que subiu a rampa do Palácio do Planalto de mão dada com o indígena, né? Então, assim, esse é um ponto fundamental. Então, essa cobrança, ela é necessária até para poder elucidar para a própria classe trabalhadora que fazer política somente a cada 2 anos indo nas urnas é insuficiente para a gente mudar a nossa realidade. Né? E aí, nesse papel, o que o governo Lula tem feito, os seus, né, ministérios, além de, primeiro, uma letargia absurda de se posicionar sobre os incêndios, né? Porque a gente tem que pensar que isso está há um tempo e pensar numa questão que é a desigualdade regional, que faz parte da formação social brasileira, um problema histórico nosso. Porque as queimadas no norte estão desde junho, julho, afetando a saúde da população, tomando conta do cenário. Só que a partir do momento que chega em São Paulo, que se torna um tema nacional. Aí vira um problema, né? Quando chega em São Exato. Paulo que vira um problema, porque antes era uma, foda, né? Foda, man, né? Só São Paulo tem visualizado. muito forte, né? Isso é absurdo. E o governo se aproveitar disso, porque dava para ter demonstrado esse elemento antes. E aí traz o aspecto de que, ao invés de ir acusando e demonstrando que, olha, apesar de ter muita queimada aqui, né, no estado de São Paulo, nas lavouras, né, que pode estar prejudicando o agronegócio, etc., o grosso disso é na Amazônia e no Cerrado. O grosso disso é em desmatamento, é em grilagem, é em renovação de pastagem. Né? Então, assim, a parte expressiva desses focos de incêndio tem relação direta com o agronegócio. Isso não foi falado em momento algum. Tem uma passação de pano. Essa disponibilização de crédito é, ao mesmo tempo, pintar como vítima o culpado, o agronegócio, isentado desse processo. O que deveria estar sendo falado agora é como fazer a expropriação das terras que tem queimada. O cara tem que, né, provar, pelo contrário, né, de que tipo, ele não é responsável ali de todas as formas, não simplesmente ir lá e fazer uma autodeclaração. Né? Não, Há a possibilidade autodeclaração é dentro, brincadeira. Pelo é amor de brincadeira, Deus. até dentro do próprio marco, né, da democracia burguesa, da Constituição de 88, a função social da propriedade, que busca equilibrar, né, no capitalismo um limite assim harmônico com a natureza, com as relações de trabalho, coloca 3 questões, né, que caracterizam a propriedade cumprindo a sua função: a produtividade da terra, as relações de trabalho, né, e a questão ambiental. Então, assim, quem queimou não está cumprindo. Dá cá. Vamos criar lei aí, vamos fazer o debate. É nossa de novo. Ó, ó, Traz, ó, ó, vamos esquece, expropriar, esquece, vamos esquece. nacionalizar. Exato. Então, assim, tem margem dentro do próprio marco legal e esse debate é um momento oportuno para fazer. Sim, E aí sim. o governo não está fazendo isso, está pintando de vítima. O ministro da Agricultura travou aqui para mim. Não, não, pra mim tá normal. Eu só que tava prestando. É que você é muito bonito, eu tava prestando muita atenção no que você tava falando. O ministro da Agricultura, o Carlos Favaro, e o ministro das Relações Exteriores, no contexto da queimada, pegando pau, né? O encontro do G20 vai ser no Brasil agora em novembro, né? Aí tem uma série de encontros preparatórios, meio que por setores, assim, para essa reunião. Na semana passada ocorreu a reunião preparatória da agricultura. Então estavam lá os 20 os ministros da agricultura do bloco do G20, reunidos no Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães. Carlos Favaro, que é o ministro da Agricultura, também é deputado federal pelo Mato Grosso, né? É um ruralista, né? Um defensor dos interesses do agronegócio, quis colocar o encontro lá porque seria a expressão do agronegócio sustentável, como o Brasil consegue conciliar produção e sustentabilidade. A Chapada dos Guimarães e todo o entorno estava pegando fogo, os aviões da galera foi pousar, teve que ficar dando volta, porque tinha que aguardar Nossa. por conta dos incêndios. E aí o governo faz no mesmo momento esse anúncio do Bolsa Incêndio, do Bolsa Queimada, e faz uma intervenção, né, uma reivindicação junto à União Europeia
para não aplicar a lei anti-desmatamento, né, que é basicamente impedir que se importe de áreas desmatadas depois de dezembro de 2020. Ou seja, aquilo que foi desmatado de 2021 para cá não vai ser importado, né? Não vai ser exportado para a União Europeia. Mas se desmatou antes, está beleza, né? E Ó, aí o que o governo quer brigar? Uma coisa que é histórica, a anistia dos desmatadores. Vai falar, não, a gente ainda não está pronto para aplicar isso agora. Se vocês fizerem isso, vai prejudicar a exportação. Então, assim, uma queimação de filme ao fazer esse encontro lá nesse local e ainda vai demonstrar que essa questão da Bolsa Incêndio não é um ato isolado. O governo, de fato, representa esses interesses ele do tá agronegócio. articulado com os interesses. Perfeito, é isso. Exato, porque ele vai pleitear que quem é desmatado seja quem desmatou, quem queimou seja anistiado para poder exportar. E aí a gente pode pensar, não, vai exportar algo que é muito importante economicamente, que é o que o agronegócio busca frisar. Quatro produtos representam 50% do que o Brasil exporta para a União Europeia. Presta bem atenção nisso. 4% é metade de tudo que é em valor exportado para a União Europeia. Um quarto disso, 23%, é óleo, petróleo bruto, sem refinaria nenhuma, aquela exportação primária exportadora, né? Olá, nosso passado, né, Olá, colonial. colônia, como é que vai, Olá, né? colônia, exato. E aí, olá, colônia, para o segundo produto também, é café não torrado, ou seja, é só o grão do Não, café, não, nem o não, não, primeiro não. processo de beneficiamento faz. Então, pega o café, colhe, e aí você só seca ele, né? São vários Não, porque é métodos, tem foda, alguns né? mais Não secar artesanais. nem o café é complicado, né? Aí é Porque se não demais até secar, pra gente, estraga. né? É porque se não secar, estraga. É só por isso. É por uma questão de conservação. Não tem nenhum processo de beneficiamento e toma. Então, olá, colônia, novamente. Bem-vindo a essa atualização no capitalismo dependente brasileiro. O terceiro e o quarto são farelo de soja e óleo de soja. Então, eu vou lá, espremo, faço o óleo, sobra o farelo, que vai para a ração animal e um pouco de óleo. Esses quatro produtos, todos primários, com baixíssimo processo de industrialização, isso quer dizer, com baixíssima geração de emprego, com baixíssima agregação de valor, mas, como a própria defesa do ministro da Agricultura, Carlos Favaro, e o Mauro Vieira, das Relações Exteriores, colocaram, eles vão defender esses produtos na pauta de exportação, mesmo que desmatem, né? Mesmo que destruam a natureza, esses caras estão lá pleiteando que não, é válido, tem que fazer. Então, assim, é perder uma oportunidade absurda, mas não só, é demonstrar também como o governo, na verdade, defende esse modelo, né, de agricultura capitalista que é tocado e que faz com que todos nós temos que respirar essa fumaça tóxica, né? Temos que conviver com o fogo, com esse clima seco absurdo, né? Que vai ser motivo, já é, de adoecimento e muitos mais, e com as mudanças climáticas de uma maneira geral. Depois também até queria falar isso, como também é ignorado esse fato de como o agronegócio contribui para as mudanças climáticas, né? Não, é isso, assim. Acho que a gente vê um verdadeiro resultado da mobilização da classe dominante e dos seus aliados na manutenção desses negócios, né? Acho que até para a gente poder agora começar, agora oficialmente, né, a nossa conversa, para seguir o protocolo de organização do discurso, acho que a gente vê que o agronegócio ele se tornou uma pauta, né? Ele se tornou um assunto nesse momento muito grande para a sociedade brasileira com o advento das queimadas, porque ficou impossível de ignorar, né? E eu acho que como você havia pontuado no nosso começo extraoficial também, é justamente a história que ensina muito a classe trabalhadora, né? Acho que a história ela acaba, esses fatos históricos acabam sendo muito didáticos no sentido de acorda, galera, olha o que está acontecendo na sua frente, né? E é como você comentou, é um momento oportuno para poder discutir esse tema, para poder contrapor a força do agronegócio, mas o que você vê é o contrário. O que você vê é justamente um esforço para poder manter a aliança com o agronegócio. Então, acho que a primeira questão que eu acho que é importante para o chat, né, mandar aqui, e, enfim, perguntar tal, é justamente a gente entender o que exatamente é o agronegócio, né? O que exatamente é o agronegócio enquanto um fenômeno histórico, enquanto um fenômeno de organização, porque, bom, enfim, o Gabriel entende muito mais disso do que eu, e é um cara versado nas letras, né? Não só porque ele escuta sertanejo, no sigilo a gente sabe disso, não adianta negar,
Mas porque ele você é mestre em ciências agrárias na Exalc, não é? É isso? Eu sou agrônomo de formação e mestre em ecologia. Ecologia, perfeito. Eu quase acertei. Mas enfim, o que exatamente é o agronegócio? Muito bom, Gustavo. E é importante isso, uma das matérias que a gente publicou falava sobre, né, essa responsabilização do agronegócio. E aí foi interessante que alguns camaradas, algumas pessoas, de fato, levantaram o tema, mas é preciso definir quem é esse agronegócio. Né? Assim como a gente fala, né, bom, o que que é o mercado? Né? O mercado é o burguês, né? Então, o que seria o agronegócio? Né? Precisa desse sujeito, né? Até para responsabilização precisa dessa definição do sujeito. Então, achei muito importante, né, essa cobrança de fato, a gente fomenta nesse nível mais abstrato do agronegócio, mas a ideia, então, é a gente chegar nessa concretude maior, né? O agronegócio, ela é uma relação social de produção, assim como o capitalismo, ela é o desenvolvimento da agricultura capitalista, né, propriamente. Então, é a forma capitalista de organizar a produção agropecuária. Né? Então, ela vai ter as figuras carimbadas, né, de classes, né, do capitalismo. Ela vai ter o burguês, né? E vai ter uma outra figurinha que é o proprietário de terras, que aqui cumpre um papel importante. E é classe dominante também. Mas há uma diferenciação, né, entre o burguês e o proprietário de terras, porque tem uma questão de fonte da sua renda. Né? O proprietário de terra, a terra ela não é um produto de trabalho, a terra é algo natural. Estava aí, alguém foi lá, meteu a cerca, e à medida que ela se torna propriedade privada de alguém, ela priva todas as outras pessoas de terem acesso àqueles recursos naturais. Né? E a terra, por não ser um produto de trabalho, né, por não ser, né, essa mercadoria igual, né, a uma produzida no processo, no âmbito de produção, ela tem o que se chama renda da terra, né? Assim que o Marx identifica, que a economia, né, política clássica colocava, porque ela não tem um valor determinado na produção, ela tem um valor especulativo e sobre a quantidade de recursos, né, que ela pode ser explorada pelo seu potencial natural de fertilidade, de disponibilidade de água, de vegetação presente, mas ele né, especulativo, ele depende da pressão, da demanda de mercado por isso, e o valor da terra ele vai ser determinado por esse potencial de retorno que ele tem, seja na venda, seja na produção agrícola. Então o proprietário de terra, ele vai receber essa renda da terra, né? Diferente do burguês que vai expropriar o mais trabalho, né? O mais valor, o trabalho de outrem. Isso na agricultura brasileira não quer dizer tanto assim, porque muitas vezes essa figura do proprietário de terra e do capitalista, né, ela se confunde. Mas, enfim, definidas essas figuras-chave do ponto de vista das classes dominantes, né, então a gente está falando sim de expropriar, né, a classe dominante, né, um proprietário de terra que, no Brasil, se grande parte, né, das grandes propriedades ela foi oriunda de processos de grilagem, né, de processo de roubo das terras públicas que depois o Estado vai lá e regulariza. Ou passado colonial novamente, né? A Sesmaria, né, que é o primeiro processo de organização das terras, não é nada mais que isso. A coroa portuguesa vem aqui, né, coloniza o Porra, território, chega aqui um promove o bagulho. genocídio Não, desculpa. contra os povos indígenas. Não, pode falar. Não, eu só ia falar que é isso, um bagulho gigantesco, enorme, que precisa ser administrado para poder gerar esses rendimentos para a coroa, e aí submete todos os povos a isso que você estava comentando. Mas enfim, pode continuar, perdão. Exato, mas é isso. Era uma terra que era pública, era terra da coroa, e que você cedia a posse e o uso para quem tivesse cabedal, né, que falava na época, que seria o capital, capacidade de desenvolver, né, ou seja, deter trabalho, né, de trabalhadores escravizados, né, e investir minimamente ali naquela produção. Hoje não é muito diferente, né, durante todo o processo que foi se desenvolvendo, que tipo, as terras eram públicas, na República ela continua sendo pública e vai sendo destinada privadamente. A maior parte disso ocorria que o pessoal ia lá, ocupava, desmatava, plantava alguma coisa, depois virava para o Estado, estou aqui há muito tempo, regulariza esse título para mim. Isso acontece até hoje, em diferentes níveis de intensidade, mas mais recentemente aqui no estado de São Paulo, o Rodrigo Garcia aprovou uma lei. O Tarcísio de Freitas está ampliando ela, mas a perspectiva é até 2025, 2026 entregar 600 mil hectares
equivalente a 4 vezes a cidade de São Paulo, o território da cidade de São Paulo, para latifundiários aqui, sobretudo no Pontal do Paranapanema, que é a região com mais conflitos fundiários do estado de São Paulo. Então, a dinâmica permanece até hoje. Então, boa parte das propriedades cumpre esse papel. Mas beleza, o que vai determinar como vai ser produzido, o que vai fazer do Brasil, né, nesse papel de capitalismo dependente, esse exportador primário, né, de café não torrado, como a gente falou, do grão de soja, é isso, a gente produz quase 50 milhões de hectares de soja no Brasil, está tomando área de feijão, está tomando área de arroz, área de produção de alimento, e a maior parte da soja que a gente vende é para exportação em grão ainda, né? Nem passa pela prensa, nem se transforma em óleo, não se transforma em farelo, se transforma em biodiesel, não se transforma em lecitina de soja, em glicerina, nenhuma das destinações, né, que ela tem, seja para alimentação, para ração animal, né, para fármaco, indústria alimentícia, não, vai em grão para. Então, esse modelo, né, que se coloca. Agora, quem que dita a agricultura capitalista? Gustavo, se tiver um nível muito abstrato Não, ainda. não, não. Eu vou fazer só um comentário muito breve, porque eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, que vai fazer muito sentido, porque eu acho que é o caminho que você vai tomar. Porque a gente está falando sobre como a terra ela tem esse caráter especulativo. E sob o agronegócio, ela ganha essa potencialidade, né? Ela ganha esse movimento, né? Esse avanço desse caráter, porque o agronegócio ele vai ser baseado nessa possibilidade de rendimento, né? De geração de lucro para as classes dominantes, a partir da própria lógica de especulação, né? A partir da lógica de especulação dos mercados da bolsa de valores, porque no final das contas você vai ter a produção de um commodity, né? Que é isso, que é uma mercadoria, né? Que é alguma coisa ali que é negociada na bolsa. E lembrando, né? É bom que o Gabriel tá aqui. Se eu estiver falando alguma groselha técnica assim tal, ele já vai todo educado e falar: não, veja bem, não é bem isso, né? Mas você vai pegar ali o commodity, que é a soja, o café, o petróleo tal, e você vai acabar estruturando a produção agrícola do seu país a partir do quanto aquele commodity pode te render naquele mercado mundial. Então, tipo, não se planta soja no Brasil porque o latifundiário ou o burguês, o banqueiro, ele é burro, né? Porque ele acha que soja não dá pra alimentar. Porque ele tá cagando, velho. Porque ele vai, no final das contas, ter o dinheiro dele, vai pegar a grana dele e jogar em algum paraíso fiscal, vai jogar todo mundo na fumaça e, ó... Um abraço pra vocês, hang loose aí do apocalipse, porque é isso, cara. No final das contas, a gente vê que essa lucratividade ela tá atendendo a essa demanda da Bolsa de Valores. Eu acho que essa é uma diferença muito importante e que se acentua no Brasil, né, a partir ali da implementação da expansão da fronteira agrícola na ditadura militar, em que essa lógica começa a se tornar cada vez mais hegemônica, e nos anos 90, que aí daqui, como é que é? É daqui pra baixo, né? É isso, é daqui pra baixo. Daqui para frente, só para trás. Daqui pra frente, só pra trás. Tava tentando lembrar da expressão. Perfeito. Não, é perfeito, Gustavo, é isso mesmo, né? E aí, né, tentei categorizar um pouco essa dinâmica do que é esse proprietário de terra, que na verdade é um ladrão de terras públicas ou invasor de terras indígenas ou de comunidades tradicionais, é isso que predomina naquilo que produz. Óbvio que há exceções, né? Tipo, há camponeses, há aqueles que eram camponeses e foram também se aburguesando, mas sem esse roubo de terras públicas, há uma miríade de relações, mas estamos dizendo aqui o que predomina. Mas aí a questão é que, independente de qual seja essa relação com a terra, vem essa questão da agricultura capitalista. Enquanto a agricultura capitalista, ela é a expressão do seu tempo, de um capitalismo que é monopolista, né, que tem uma força muito grande no capital financeiro, por isso essa determinação do que se produz é determinada em bolsas de valores, né? Então, a soja é determinada em bolsa de valor, o milho, o café, né? A cana-de-açúcar, né? Seja para o preço do etanol, seja para o preço do próprio açúcar, o algodão, o arroz, assim também tem a maior parte, né? O boi gordo, os alimentos, eles são definidos em preços, em bolsas de valores pelo mundo todo. E para atender o mundo todo, isso também é importante. Esse capitalismo monopolista que é responsável por pegar e distribuir a produção, né? Então a gente falou do nível do capital, do capitalista, do burguês banqueiro, né, bancário ali, né, que é o capital financeiro, o capitalista financeiro, que é essa parte da bolsa, dos investimentos, dos bancos no Brasil que vão operar o Plano Safra. A gente tem que pensar que o Plano Safra ele é muito importante para os banqueiros brasileiros também, né, Claro, para essa lógico. burguesia bancária, porque quem opera o Plano Safra são os bancos.
Porque todas as né? empresas de agronegócio são, por exemplo, negociadas, os seus valores são negociados nas bolsas, velho. Você vai olhar, por exemplo, até falando dessa situação extrativista, né? Acho que dessa característica de dependência da Vale, por exemplo. A Vale é isso, é uma empresa que tem as ações negociadas na Bolsa de Valores, cuja valorização depende da sua atividade produtiva, que é, no caso, destruir o Brasil, né? Exato. Destruir as condições de vida. Então você tem essa demanda, né, tipo de bolsa determinando o valor, e aí você tem por outro lado essa burguesia monopolista que hoje controla, você tem empresas, né, Luiz Dreyfus, Cargill, são grandes empresas monopolistas no Brasil. A gente pode pensar também, né, a própria JBS, a gente tem exemplos brasileiros, a Amage, do Blarumage, né, mas essas de países imperialistas são mais fortes, que compram, né, se instalam em vários países do mundo que têm potencial produtivo, e o Brasil é muito visto como isso, né, muito porque não tem essa fiscalização ambiental, pode sair desmatando, tem essa disponibilidade de terras que vão ser férteis e vão atender a essa produção de commodities que grandes empresas vão lucrar por isso. Isso é a empresa do pós-produção, né? É a burguesia industrial pós-produção, né? Que tipo, tá na fábrica, tá nessas distribuidoras de grãos, tá nos frigoríficos, que vai concentrar boa parte disso. Elas vão tirar um lucro importante. Por outro lado, antes da produção na terra, você tem a burguesia, né, industrial também, que vai produzir os insumos, que vai produzir as sementes, que vai produzir os agrotóxicos, que vai produzir os fertilizantes. E a maior parte disso, inclusive, é dependência brasileira também de ciência e tecnologia. A gente não tem quase Importado, nada né? que importa. Então a gente fala do agrotech, mas assim, né, tecnologia produzida e que garante lucro aqui, promove grandes remessas de lucro para fora e inclusive espreme, né, muito do dinheiro que fica aqui. O Brasil entra basicamente só com a terra. Então, nessa dinâmica de agricultura capitalista, todas essas figuras aparecem. O capital financeiro está ganhando, a burguesia industrial que fica com a produção e processa, seja aqui, seja em outros países, e é sobretudo em outros países, como a gente viu, né, que exporta, sobretudo, muito minimamente processado, né, exporta produtos brutos, né, mais da metade da soja vai em grão, né, e é uma burguesia industrial antes. E aí o que sobra, né, para o Brasil, digamos, e para que fortalece essa bancada ruralista, é os caras explorarem essa renda da terra. Né, porque a maior parte do custo de produção de uma soja vai ser pago lá, né, na semente, no agrotóxico, nos fertilizantes, na maquinaria. Boa parte desse valor vai ser galfado depois por essas grandes empresas que vão distribuir esse produto. Aí o que vai ficar ali, o cara vai ficar numa pressão de expandir a área. Claro. Então, assim, de expandir a área. Então, hoje, o agronegócio é basicamente suportar uma pressão mundial de alimentos, numa desregulamentação ambiental absurda, permitindo que saia grilando, desmatando terra por aí, para poder aumentar uma produção que, para a gente, deixa na prática só destruição, né, da natureza, que tem consequências nas queimadas e nos incêndios que a gente vive hoje, né? Não, total. E eu acho que a gente pode até falar sobre isso, né? Porque a gente percebe que existe uma movimentação das classes dominantes que lucram com esse processo de tentar pintar o agronegócio, né? Sobre essa ótica de protetor das matas, né? Inclusive tem até um certo apelo por parte do progressismo, né? De falar tem um agro que até que é pop e é legal, né? Que é sustentável, que tem essas boas práticas, blá, blá, blá. E o outro agro que é o agro do garimpo ilegal, né, da queimada ilegal, blá, blá, blá. Só que é isso, né? A gente percebe que na montagem do cenário, isso tudo é uma fantasia, isso tudo é uma ilusão, porque no final das contas você submete o Brasil a uma lógica de dependência, e acho que até é importante explicar isso para o chat, né? Qual que é o problema do Brasil exportar tanto produtos, né? Exportar tanto commodities de baixo valor agregado? Por que o Brasil exporta uma soja que não é processada? Por que o Brasil exporta um café que é só, como é, que não é nem torrado, que é só seco? Por que isso acontece, né? Porque há uma organização econômica mundial capitalista em que as classes dominantes brasileiras, em aliança com as classes dominantes de outros lugares, mantêm essa estrutura. Por isso que não dá para a gente falar, por exemplo, de uma possibilidade de elevação da situação brasileira para um desenvolvimento, porque porque eu adoro esse papo, né? O setor da burguesia brasileira que é a favor do desenvolvimento do Brasil. Pô, tem que procurar, moleque, porque isso aí, nossa senhora, isso daí é complicado, viu? É mais difícil que achar eu ia falar um negócio, mas eu não vou porque iria gerar um momento bastante inoportuno no chat, que é mais difícil que achar o Mundial do Palmeiras, né? Mas enfim,
Eu acho que é isso, né? Como que a gente acha isso? E acho que, por que que o Brasil está nesse caminho, né? Por que que é importante para o agronegócio continuar essa estrutura de capitalismo dependente de exportação de baixo valor agregado? E como que isso está relacionado com a devastação ambiental, né? O que que de devastação ambiental tem nisso? Perfeito, Gustavo. Eu acho que só esse primeiro ponto, né? É uma balela, isso que se chamou atenção, e é fundamental porque faz muito parte dessa ideologia dominante, assim, que é fácil de desconstruir, mas que é reproduzido, inclusive no âmbito da esquerda. A social-democracia cai e difunde muito essa ideologia de que há uma separação entre como se você tivesse, né, um cara o que desmata, o que grila lá na frente, mas não, ele é totalmente diferente desse agro moderno. É parte do mesmo processo. O que hoje é o moderno, ele foi há poucos anos atrás o mesmo que estava desmatando e grilando. É uma dinâmica de expansão dessa fronteira agrícola, desde o nosso processo de colonização. Eu não lembro exatamente agora, sei que o que tem, né, citação do Caio Prado, fala da formação econômica brasileira, mas um desses viajantes, né, um dos padres, sei lá, que colocava que a colonização do Brasil parece um caranguejo, né, na costa, que fica andando pela costa, assim, desmatou muito mais na costa, mas depois vai fazendo um processo de entrada. O próprio agronegócio, nessa dinâmica de aqui coube já a agricultura capitalista, essa expansão da fronteira agrícola interna, né, foi justamente, né, no período da ditadura empresarial militar, como você colocou, que aí é a expansão para o Cerrado, é a expansão para a Amazônia, já vai mais uma leva aí, né, de genocídio indígena, de desmatamento, de grilagem de terras, e isso fica muito expressivo nos dados aí do mapa Biomas, que nos últimos 39 anos o Brasil perdeu 113 milhões de hectares de áreas naturais, concentrados na Amazônia e no Cerrado, né? Isso é equivalente a 13% do território nacional. O Brasil é um país de dimensão continental. Esses 113 milhões de hectares equivale a 2 territórios da França. Caralho, que loucura, velho. Então, assim, isso foi feito, essas áreas que hoje, né, são recordistas aí em crescimento do PIB, que é o Centro-Oeste, inclusive, isso é importante, hein? Tem tomado com essa dinâmica do agronegócio, da produção de soja, da produção pecuária, né, algodão, milho que tem na região, um crescimento de PIB maior que muitas regiões do Centro-Sul. É uma mudança econômica, só que essa área, que hoje é produtiva, que o ministro da Agricultura quis levar os ministros da Agricultura do G20 lá para ver, olha o exemplo de agro sustentável, ela era a área que foi grilada, que foi desmatada, que depois o Estado foi lá e regularizou há 20, 30, 40, às vezes 10 anos atrás, ou como eles mesmos demonstraram reivindicando com a União Europeia há 4, 5 anos atrás. Então é uma dinâmica, não há essa separação. Há, óbvio, atores distintos nisso, né? Não necessariamente o mesmo que grilou a terra vai ser o que depois vai fazer o desenvolvimento daquela terra na agropecuária capitalista. Mas é um processo, ele está unificado, né? Uma dinâmica de expansão da fronteira agrícola. E aí da questão que se coloca, né, Gustavo, da relação, mas o que tem a ver o agro também com os incêndios e com as queimadas? Não é só, né, na continuidade, e até tinha impresso alguns dados aqui, né, de que do que teve na Amazônia, o que mais teve crescimento nesse ano de incêndio foi, né, e desmatamento foi na principal área que ocorrem as grilagens, assim, que é as chamadas florestas públicas não destinadas. Aquilo que a gente estava falando, você tem a terra pública, né, toda a terra é pública, ela vai ter alguma destinação. São áreas de floresta na Amazônia que ainda não tem isso, então é o principal alvo de grilagem. O governo ainda não criou uma unidade de conservação, não fez uma destinação, então é um lugar que o pessoal quer ir pegar para depois pedir a regularização e falar, não, isso aqui era meu, e pagar um preço baixíssimo ou não pagar nada Pô, por isso. pô, assim, a galera mete muito louco, né? Vai se E fuder, como depois, que e pode? depois parece que a gente que é radical quando É, fala de nacionalizar as terras, de expropriar, os caras vão lá, mete fogo em floresta pública, desmata, daqui a alguns anos tá aquilo como propriedade privada, né? Tipo, quando Marx falava em nacionalização de terras, ele já falava isso. Os proprietários foram os primeiros a roubar. Agora é a gente que quer roubar de volta. E é um roubo, né? E é justo e é necessário fazer isso. Então, assim, para se tornar propriedade privada, foi roubado de alguém. Né? E no caso exatamente. né, de uma No terra que era caso de todo mundo, né? Essa é a questão, isso exato. que é foda, foi de todo mundo. Então, veja, essas florestas públicas não destinadas, né, ela teve
um aumento de área queimada em 175%. Em 2023 foi 300 mil hectares, nesse ano foi 850 mil hectares. Então, 775% de aumento. 175%. 170, tá, não, Mas é um aumento 775. muito elevado, né? Outras categorias lá, por exemplo, né, dentro de imóveis privados, teve um aumento de 77%, né? Em outras áreas foi muito menor. Essa foi a que mais aumentou. Então, assim, esse foco de incêndio, derrubando floresta e contribuindo muito, né, com a emissão de gás de efeito estufa. E aproveitam esse momento, por quê? Você tem, de fato, uma condição, o Brasil está numa seca histórica, né, acumulado 2 anos de seca seguida, isso é muito forte na Amazônia, tem o efeito do El Niño e tem também o efeito, obviamente, das mudanças climáticas. Então, isso cria um terreno seco, uma floresta que, no geral, sem você derrubar a árvore para fazer com que ela seque e vire um material inflamável, é difícil você utilizar fogo. E é muito mais fácil com o fogo você derrubar, é mais barato do que ir lá e desmatar, cortar tudo. Agora que secou pelas condições climáticas, a galera falou: opa, é muito mais barato, é muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais difícil de ser fiscalizado. O Carlos Nobre, inclusive, que é um dos climatologistas referência no Brasil, que está no painel intergovernamental das mudanças climáticas, ele coloca que o aumento da fiscalização, que de fato tem tido do desmatamento ilegal, fez com que enxergassem, né, os desmatadores e grileiros um momento muito oportuno esse agora. Porque no desmatamento, o monitoramento de satélite ele tem sido diário, você começa lá a cortar as árvores, é perceptível, dá para a fiscalização chegar e pegar no pulo do gato. Com fogo, Meu amigo, tacou o esquece. fogo, já era. Já era. A área vai ser aberta. E aí, como tem, né? O Lula é muito bom no discurso de falar dos órgãos ambientais, né? Da política ambiental e tudo mais, mas tem um desmonte nos órgãos ambientais no Brasil, não tem estrutura para proteger essas florestas públicas não destinadas, mesmo as florestas públicas, né, para proteger, para fiscalizar. Então aproveitam-se muito esse momento e depois vão estar lá, já vai ser fácil colocar pastagem. Ano que vem está colocando pasto, está colocando lavoura para começar a falar: não, essa terra é minha. Aqui, desde meu avô, a gente está. É aquela história, né? É quase aquele discurso de político que passa na televisão, né? Eu estudei, a minha família toda veio de escola pública e nós fizemos não sei o que. Falou, meu amigo, para. Só assina aqui, só assina aqui. Cara, e é muito louco porque você falou do bagulho do desmonte da estrutura de fiscalização e a gente teve recentemente uma mobilização e uma greve muito importante dos servidores do IBAMA, dos servidores do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que estão justamente se mobilizando por quê? Porque durante o governo Bolsonaro a gente viu um avanço gigantesco na legislação antiambiental, né? Na verdade, na falta de legislação ambiental, né? De tipo de destruição ali das estruturas, do orçamento, blá blá blá, e tiveram, né? Até saiu uma reportagem outro dia falando que a galera do IBAMA, do ICMBio, fazia as coisas na clandestinidade, porque, tipo, precisava fazer alguma coisa. E aí agora, né, na política que vem depois dessa vitóriazinha, né, parcial que a gente teve em 2022, um programa de orçamento que não fez reforma em ganho de carreira, que não fez reforma nas condições de trabalho. E aí os caras fizeram uma greve para poder se mobilizar e tentar construir isso, e aí você não ouve nenhum atendimento a essas pautas, você não vê nenhuma mobilização nesse sentido, você não vê nenhum tipo de reforço a essa estrutura. Pelo contrário, parece que os poderes privados que lidam com essa questão da gestão ambiental, né, dessas organizações, ONGs e blá blá blá, que fazem esse trabalho, é cada vez mais presente em detrimento da estrutura pública, né? Então, até a estrutura de preservação está sendo duramente atacada. E não é só de preservação, né? A gente está vendo agora também a greve dos trabalhadores do INSS e tal, mas é isso, né? Eu acho que é esse lugar da aliança de classes que começa a ficar muito evidente, né? Mas, enfim. Não, Gustavo, é excelente levantar esse ponto. Acho que tem que ser muito saudado também, né? E a segunda greve, né, de servidores de políticas que o governo dizia defender, a primeira derrotada, né, foi a da educação e agora dos servidores ambientais. E tem algo importante assim que demonstra também, né, como o governo está tão atrelado à questão do teto de gastos, e essa justificativa de não poder valorizar a carreira, não poder contratar mais, e como de fato impede, né, que sejam realizadas a política, e sem dinheiro não se faz nada. Mas os servidores vinham desde o ano passado, os servidores ambientais, apontando para todas as limitações e demandas da carreira de servidores ambientais, dos órgãos,
e tentando diálogo. Chegou esse ano, acho que foi em maio, junho, o governo unilateralmente fechou a mesa de negociação. Por isso que eles entraram em greve. Então, assim, a galera já estava segurando uma bronca absurda de estar trabalhando com déficit de funcionário tremendo, de estar vivendo esse contexto de incêndios, né? E o governo foi lá e falou: não, não vamos negociar mais, é isso ou nada. Né? E aí foram entrar em greve, conseguiram melhorar um pouquinho, mas foram muito pouco atendidos. E está aí novamente um momento político desse, de acontecendo incêndios, queimadas, demonstrando a importância do IBAMA, por exemplo, do CMBio, né? São os principais brigadistas e treinadores de brigadas, né? Para poder combater os incêndios, inclusive, e pensar na prevenção desses incêndios. Pô, era o momento de estar falando de que precisa ter um orçamento muito maior. Agora, com as mudanças climáticas, esses eventos extremos vão ser mais frequentes. Para 2025, inclusive, há uma perspectiva de que a seca seja pior do que é esse ano. Então, a gente pode ver aumentar muito esse cenário. Para São Paulo, inclusive, desenha-se análises, né, de que a gente vai viver uma crise hídrica similar à que vivemos em 2014 aqui no estado. Então, assim, justificativa política para poder fazer o debate, para poder avançar com essa pauta de valorização dos órgãos e servidores ambientais, não falta. É uma escolha política. Né? Não dá para ficar escondendo isso. Né? É uma opção de classe, de não estar do lado dos trabalhadores, né? De não atacar a burguesia naquilo que pode apontar pelos seus erros, é ficar refém. Né? É uma política covarde. Isso me revolta muito. Assim. Eu tenho um ódio profundo à covardia. E a covardia na política, ela é muito cruel. Ser covarde, você perde, porque assim, a política é você conseguir avançar com seus objetivos. Se você não pronuncia seus objetivos, você tem medo de falar quais são eles, se você tem medo de fazer as propostas, não vai conseguir nada. Então, assim, a política, ela é anticovarde. Né? Não pode ser covarde, não dá para avançar. E aí, beleza, falar que, não, pelo contrário, mas veja bem, eles estão vencendo, estão vencendo porque estão agradando a burguesia, porque estão aceitando fazer esse papel e enganando a classe trabalhadora. Isso é muito importante ser dito, né? O que foi falado aqui hoje já da diferença entre o que é quem sobe a rampa, né? Mas quem senta na maior parte das reuniões com ministros, com o próprio presidente, são, né, categorias, classes sociais muito distintas. Isso é uma enganação, isso é uma ludibriação, né? Isso é fazer retroceder a consciência de classe, isso é dar espaço, né, para que avance ainda mais, né, o bolsonarismo, né, os reacionários, a antipolítica, antissistema, porque assim, se você fala uma coisa, não faz quando você tem a possibilidade, não enfrenta, né, quem deve enfrentar, para o povo vai ficar o quê? Para a classe trabalhadora vai ficar o quê? E é o que passa a impressão, tem muito pouca diferença entre um governo e outro. Né? Porque na realidade é isso. Porque na realidade é isso que se postula, né? Eu iria até além, Gabriel. Eu acho que a gente vive sequestrado sobre a pauta do bolsonarismo. Eu acho que a esquerda institucional se sequestrou para poder falar sobre o bolsonarismo, quando eu acho que o bolsonarismo, e eu venho pensando nessa tese há algum tempo, ele é a expressão radicalizada dos setores hegemônicos da classe dominante conservadora do Congresso Nacional e não um fenômeno político novo. E não alguma coisa que se manifesta no sentido da criação política de uma maneira nova. Ela nada mais é do que o interesse dessa classe dominante historicamente colocada de maneira vanguardista, de maneira mais avançada, sabe? Tanto que a gente vê aí que, por exemplo, o União Brasil, que é o partido, hoje acho que é o maior partido do Brasil hoje, o que mais tem deputado, que, se não me engano, faz parte, inclusive, da base do governo, né? Ou que, pelo menos, eu acho que eu vi uma matéria, na verdade, que há um tempo atrás dizia que eles estavam revendo as posturas e as posições. Que é um partido que está defendendo essas políticas, que tem pessoas envolvidas nesse processo e que o governo tenta apaziguar, fazer um carinho, né? Tentar ali criar essa política de aliança. E aí, nesse sentido, nessa, né, como diria o Racionais, né? O covarde morre sem tentar, né? Porque se você fica nessa de não pode falar, não pode expor, não pode, a pessoa que vai ter um direcionamento político radical, que vai colocar essa coragem na mesa, que vai colocar essa autonomia em questão, é quem vai conquistar o coração das pessoas. É quem vai olhar, as pessoas vão olhar e vão falar, não, é isso aí, né? Não é à toa que, por exemplo, aqui em São Paulo, o Paulo Marçal, ele é um fenômeno muito mais perigoso pro Bolsonaro do que o Lula. Paulo Marçal é uma ameaça muito maior pro Bolsonaro, porque é a quebra do pacto de classes, sabe? É a quebra do pacto aristocrático das classes, né? Dessa normalidade institucional, burguesa, do Estado democrático de direito, né? Disso daí que
que, que fomenta, que forma essa força política, né? E como que a gente reage a isso quando a gente vê uma declaração como a do Lula com relação à liderança tupinambá? Tipo, o que você vai falar, assim, sabe? Fica cada vez mais cínico, cada vez mais difícil você falar, cara, Sim. não tem Eu como. acho que não dá para esquecer que a gente vive assim uma crise da Terceira República, né? Aquela correlação de forças que foi forjada, né, no âmbito da luta de classes nos anos 80, né, que chega até a Constituição, né, a esse equilíbrio de força que foi conduzindo, ele entrou em crise. Né? 2013, 2014, vem golpe, e isso entra em disputa. E aí há essa grande abertura de fazer valer os interesses e conseguir adesão popular para isso, né? E o bolsonarismo é uma expressão muito forte disso. E o Pablo Marçal é uma demonstração de o quanto essa adesão ela se dá pela forma de se comportar, né, que seja, ainda que somente na forma, né, e muito vazia de conteúdo, apareça como antissistêmica, Uhum. né? E isso incomoda o Bolsonaro porque no momento em que a burguesia tenta repactuar, reequilibrar de novo, né, as regras do jogo, porque também país em crise continuada é ruim para os grandes da burguesia. Né? O que falam muito nos termos da segurança jurídica, a estabilidade socioeconômica, ela é fundamental para que a exploração, né, para que essa roda, né, de moer gente, né, que é o capitalismo, continue a operar também. Né? Mas o que o Pablo Marçal demonstra gera preocupação, imagino que para todos os campos, porque demonstra que não basta o Bolsonaro apoiar ou não, dizer, não adianta controlar o Bolsonaro institucionalmente. Vão surgir outros Bolsonaros, Sim. porque a ódio, a revolta, tipo, essa condição, né, de que se reproduz hoje o capitalismo dependente brasileiro, esse fato, né, voltando aqui ao tema que a gente estava, né, de exportar grão de soja, implica que muito pouco fica aqui, então muito pouco tem que se distribuir, então pouca gente ganha, muita gente é explorada, muita gente é super explorada e se fode nessa situação. Isso gera um ódio, né, constante, diário, que é agora quem canaliza e quem organiza isso. Né? Há uma urgência nossa, inclusive, né, enquanto esquerda revolucionária, né, de conseguir organizar, né, e criar, né, uma força política capaz de colocar isso que não seja a reação. Né? Eu E algo que tem muito a ver com o agronegócio, que é esse momento, é essa própria base bolsonarista. Né? Ficou muito provado o quão apoiaram, o quanto estimularam, porque inclusive a flexibilidade, o desmonte, né, o passar a boiada com o Ricardo Salles e com o Bolsonaro, atendia muito bem a esses interesses do agronegócio, da bancada ruralista. É outra coisa que desmonta totalmente o argumento de que são dois agros, né, separados, um malvadão e um muito bom e moderno. Não, eles estão juntos, porque a própria expressão política deles, de bancada ruralista, das várias entidades representativas patronais, ficaram e apoiaram o Bolsonaro, porque podem não dizer à luz do dia, mas dizem escondidos que precisam dessa desmonte ambiental. Não são burros de falar isso ao vivo, de falar isso às câmeras, né? Mas é isso que eles defendem na prática. sim. Né? Não, Esse que é a questão, porque querem continuar tendo crédito internacional, querem continuar acessando os mercados internacionais, subsídio, mas esse tudo mesmo isso. mercado, né, essa mesma burguesia imperialista, né, de outros países da União Europeia, dos Estados Unidos, enfim, que querem criar regras para importação, também ganham e muito com o desmatamento que ocorre no Brasil, com os incêndios que ocorrem aqui, com esse avanço da fronteira agrícola. E aí queria colocar esse ponto assim, né, que a questão da urgência não é só por conta dos incêndios que estão ocorrendo agora. Isso fica mais alarmante, choca. Mas o que o Brasil hoje, né, em termos de mudanças climáticas, é o sexto país no mundo que mais contribui com emissões. É o Metade sexto? é o sexto país no mundo. Só que diferente da maior parte dos países, o que pega para o Brasil é metade, praticamente, das emissões do Brasil é produto da mudança do uso do solo. Ou seja, é destruir essas áreas naturais e transformá-las em áreas agricultáveis. Isso foi o que valeu em 2022, que são os últimos dados,
né? E responsável por essas emissões, 97% era desmatamento, dentro desses 50% de mudança de Que uso do isso, que solo. O loucura. segundo colocado são as práticas agrícolas, né, que vem justamente renovação de pastagem, muita emissão, né, de metano, né, por pecuária extensiva. São vários processos que colocam o agronegócio como principal emissor no Brasil de gases de efeito estufa. Então, assim, e são mudanças que prejudicam o próprio agronegócio, né, a própria agropecuária, mas os caras estão. E essa é a dinâmica que é impossível compatibilizar o lucro privado, a propriedade privada com conservação da natureza. É o ganhar agora, é o ganhar já. Eu preciso ficar maior, eu preciso competir com os outros, eu preciso conseguir mais crédito, eu preciso expandir minha área. Isso coloca urgência, isso dita o ritmo. Foda-se, se ano que vem a seca vem pior, aí a gente, né, pede para aumentar o seguro do plano safra, para poder anistiar as dívidas, pede para aumentar a bolsa queimada, age na urgência desse lucro e nessa incompatibilidade. Então, tem esse fator estrutural dessa contribuição, né, do agronegócio para as mudanças climáticas no Brasil. Então, se a gente fala em política de enfrentamento às mudanças climáticas, não tem aí agora que foi criada a autoridade climática, tem como, assim, é enganar a autoridade climática, não pautar o agronegócio, sobretudo. Escolar, criar essa ideia do desmatamento, combater o desmatamento ilegal, não é na prática ir lá e reivindicar que não, continue importando, né, exportando de área desmatada. E aí esse é o outro ponto também que conecta, né, esse agro que quer separar do malvadão, do atrasado com o moderno, né? Há diversas, né, se for procurar Repórter Brasil, o Joio e o Trigo, vão fazendo pesquisas, reportagens investigativas que demonstram como gado que é abatido na JBS vem de área que foi desmatada na Amazônia e é o pasto criado e cresceu lá. Soja, que é comprada pela Bunge, pela Cargill, pela Luiz Dreyfus também, né, passou por área desmatada. Então, assim, esses monopólios também utilizam isso diretamente nesse processo. Sim. E aí esse é o primeiro ponto, então, essa contribuição global, assim, para o aquecimento, né, e que tem, todos os cientistas têm apontado que a gente está numa situação pior do que era previsto. O cenário de aquecimento, né, das ondas de calor, que foi outra coisa que incomodou o ano passado todo, né? Então a gente teve ondas de calor, aí chegou, né, as enchentes no Rio Grande do Sul, e aí vamos para incêndios por todo o país. Então, assim, a gente tem uma memória muito curta, né? Mas se a gente passa uma retrospectiva curta, a gente vê que a gente está vivendo esse drama cada vez mais intensamente. E não tem como falar, né, de autoridade climática, de combate, né, às mudanças climáticas, de mitigação, sem falar de agronegócio. Mas tem uma outra questão, ela tem uma implicação direta também para microclima, né? As Uhum. mudanças que a agricultura, mudanças de uso do solo promove, esquentam onde ocorre, né? Tem estudos para o Cerrado agora, que é uma das principais regiões desmatadas que tem crescido no chamado Mato Piba, né? Que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né? Que muito incentivado por todos os governos para a expansão do agronegócio, e aí é muito acompanhada, né, né, por pesquisadores ambientais, assim, pelas mudanças que promove, né, e pelos incentivos que tem dos próprios governos, e com uma preocupação muito grande que é o seguinte, lá, né, até 80% das propriedades privadas podem ser desmatadas legalmente. E assim, os caras vão lá, pedem autorização para os governos estaduais, eles já liberam e desmatam, tipo, incentivado. Então tem 60% do cerrado que é conservado hoje que está em áreas privadas, né, e podem ser desmatados nessas condições. E aí há estudos que mostram que as áreas que deixaram de ser cerrado, né, e aí o cerrado tem uma formação um pouco mais florestal, uma formação mais savânica, isso varia, mas na média, né, o cerrado nos últimos 30 anos já está a 1 grau mais quente, né, por conta dessa mudança de uso do solo. E perdeu 10% da sua capacidade de lançar umidade no ar, porque você troca, né, vegetação nativa por agricultura, você muda o quanto as plantas, né, transpiram, a chamada de evapotranspiração, então fica menos umidade no ar. Isso tem prolongado as secas lá, porque os estudos demonstram que as chuvas no Cerrado começam quando uma umidade está leve, o ar está leve lá, e vem a corrente úmida da Amazônia, e aí permite a precipitação. Como tem menos umidade, isso tem demorado mais e tem secado. E aí isso levanta outro problema. O Cerrado é conhecido como a caixa d'água do Brasil. 8 das 9 bacias hidrográficas, das 12 bacias hidrográficas brasileiras são abastecidas
né, para o Rios, que tem contribuições importantíssimas a partir do Cerrado. E aí, além de ter essa mudança no regime hídrico, o uso da água pelo agronegócio lá tem sido gigantesco. Tem um estudo que só na Bahia, na região da Bahia, pega todas as liberações, outorgas que fala de uso da água, quando o agronegócio pode usar a água lá, de 2007 até 2022. Foi liberado, se eu não estou enganado em números aqui agora, 17 bilhões de metros cúbicos de água, 17 bilhões de litros de água por dia. Isso é equivalente ao consumo diário de 4 cidades de São Paulo. A gente está falando aqui de 44 milhões de habitantes, que é o tamanho do estado todo, que é o tamanho da Argentina. Está liberado em um estado brasileiro para o agronegócio usar por dia. Eu tô rindo de desespero. Então, assim, essas implicações ambientais do agronegócio são absurdas. E como passa fora do eixo São Paulo, fora do eixo Centro-Sul, Não passa existe. muito despercebido. Isso demonstra a gravidade, é muito sério, meu fato, o negócio é absurdo. E é mais revoltante ainda como há uma letargia, uma inoperância para poder tratar desses temas. Né? Um grande pacto nacional de esquecimento, né, Gá? Um grande pacto nacional de esquecimento. Eu tava falando na live antes de você chegar que, cara, como que a gente vai esperar algum tipo de mobilização, de combate, né? Até no sentido de combate mesmo, quando até nesse ano em que a gente viu o aniversário de 60 anos do golpe empresarial militar de 64, a ação que foi coordenada pelas forças do governo foi de não falar sobre o tema. Foi de tipo, galera, de boa, já passou, já foi. Que isso, gente? Que isso, tá tranquilo. E essa é a oportunidade que a classe dominante tem para conseguir resgatar essas figuras, resgatar essas políticas e implementá-las e radicalizá-las ainda mais, né? Porque esse é um outro ponto importante. A estrutura do agronegócio, como a gente conhece nesse processo de expansão da fronteira agrícola, estava pesquisando sobre isso, né, para vir preparado para essa live, isso é importante. Estava pesquisando sobre isso e é muito louco porque você vê que tem uma aceleração muito grande a partir do período da ditadura empresarial militar. Sim. Que aí você tem essa lógica, né? Você tem essa organização, essa racionalização da produção do agronegócio, porque é isso, tem a terra, a sesmaria, a colônia, blá, 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 blá. Mas, tipo, você vê que é realmente a utilização do aparelho de Estado institucional, que nem você falou, que garante essa expansão através de propaganda do IPES, através de propaganda cara, eu tava vendo, da União Democrática Ruralista, né, das várias entidades patronais que estavam ali, mano, na galera no campo, falando isso, ó, pode matar, tem que matar mesmo, porque tem que defender a propriedade privada. Então, tipo, é uma questão que muita gente pergunta, né, que muita gente vem, tipo, mas o agro tem prejuízo, não faz sentido queimar a própria terra, o agro alimenta o Brasil, o agro contribui pro PIB, o que essas pessoas estão ganhando nisso, né? Isso é ruim para todo mundo, e é o que a gente estava falando no começo, é a ilusão que essa ideologia promove de achar que esse setor é de todo mundo, de que todos nós vamos colher os frutos e vamos também colher as consequências desse modelo de produção e de organização, quando na verdade não. Na verdade, por que os caras ficam queimando terra? Ou por que eles têm essa lógica? Porque essa é a lógica do lucro. Porque essa é a lógica do lucro capitalista, que nem você falou. O ganho imediato, o ganho exponencial, em progressão geométrica. Cara, é quase assim, é um exercício de imaginação no sentido mais imaginação, de desconectado do que é concretamente realidade, você pensar qual que é o tamanho dessas terras que estão sendo utilizadas, desse volume de água de um estado que é utilizado para isso, do número de hectares. Cara, você pensar que foi desmatado 2 estados da França dentro do Brasil é uma loucura completa. Uma loucura completa, porque você pensa, mano, olha o nível de naturalização que chegou isso. Olha o nível de não embate, de desistência, disso, da classe dominante, sabe de que lado ela tá, ela sabe qual é o interesse dela, ela tá ligada, e é por isso que ela defende. Porque isso, ela não defende isso porque ela é burra, né? Porque ela não vê as consequências, porque ela, né, como se fosse uma questão de pensamento, de racionalidade, né? De tipo, que é muito esse aspecto da civilização burguesa, né? Dessa coisa meio John Locke, né? Esse negócio de, não, é uma questão de pensar o que é melhor para todo mundo, né? Mas a questão é essa. A gente não é todo mundo. Como diriam as nossas mamães, a gente não é todo mundo.
Não é todo mundo. E os caras sabem disso. Resta a gente saber disso agora, né? Sim. Não, e acho que assim, se coloca muito bem nesse papel a burguesia brasileira, né? Ela não se opõe em nada, né? Essa ideia de pensar que, porque está ganhando pouco, só está ganhando com essa exploração da terra e tudo mais, foda-se. O que o governo tenta fazer, inclusive, isso é um aspecto importante também, é muito mais incentivar com que esses monopólios sejam brasileiros e não só estrangeiros, mas que ainda assim mantenham a mesma dinâmica, né? A JBS tornou-se a maior produtora de proteína do mundo, né, de proteína animal. E é uma empresa que, depois da família Batista, quem detém mais capital, acho que está em torno dos 20% ali, é o BNDES. Né? Então foi essa estratégia assim do governo Lula, né, ainda do primeiro governo Lula, de criar as campeãs nacionais. Foi a mesma ideia para Brasil Foods, né, que é Sadia Perdigão, e a JBS é JBS, Friboi, Seara, são essas diversas marcas, né, e que vivem de uma exploração absurda da força de trabalho brasileira, né, não só essa disponibilidade de terra, de pecuária, né, que pode ser criada, né, em área que foi desmatada na Amazônia, legal, né? Mas também de uma superexploração da força de trabalho. O salário de quem está lá, né, é um dos trabalhos, inclusive, com maior número de adoecimento por conta do número de lesões por esforço repetitivo. Quem trabalha numa esteira cortando frango chega a fazer, agora vou me enganar no número, mas eu acho que 90 movimentos por minuto. É algo assim absurdo. Então, o Minuto. número é um minuto. É assim, tem documentários sobre isso. É, eu acho que é da Repórter Brasil, assim, as cenas são chocantes, o nível de adoecimento é muito alto, os salários são baixíssimos, é em torno de um salário mínimo e meio, por aí, por trabalhador que fica lá arrebentando uma empresa que tem lucros, né? Bilionários, uma das maiores empresas agropecuárias, né, de indústria agropecuária do Brasil, e, e aí, né, até nessa dinâmica da exploração, né, de setores super explorados, assim, né, da Não, classe trabalhadora, não, né? era isso Tem que eu uma ia fábrica comentar, que tem assim. recorde de denúncia, inclusive, no Mato Grosso do Sul, não vou me lembrar o nome da cidade agora, que parte, assim, acho que dá 50, 40% dos trabalhadores são indígenas, né? Que mantém o ônibus, passa lá, né, na terra indígena, pega, o pessoal vai trabalhar porque já tem a terra, né? Baixíssimos salários, não consegue empregabilidade em outros setores, então aproveita-se para fazer essa superexploração do trabalho ainda. São questões absurdas. Agora, o ponto que você levantou da agricultura, né, do agronegócio durante a ditadura, isso é fundamental, assim, né? São dois elementos básicos, assim, a Revolução Verde, que é o pacote que vem, sobretudo, a partir do Banco Mundial, né, que é esse pacote tecnológico que existe hoje, né, de plantas geneticamente melhoradas, né, então sementes, dos agrotóxicos, dos fertilizantes e maquinaria, né, moderna. Né, então, esse pacote tecnológico, eles, como é o Banco Mundial, né, toda a diplomacia dos Estados Unidos trabalha para difundir isso, né, pelos países do chamado terceiro mundo à época, né, era o mais Uhum. comum, né, mas para garantir essa reprodução, né, o desenvolvimento do subdesenvolvimento. E a questão da Revolução Verde, tem estudos que demonstram que foi escolhido esse nome, porque eram revoluções verdes para prevenir revoluções vermelhas. Né? Porque o que acontecia no mundo nesse Que período? Segunda vagabundagem! Guerra Fria, as guerras, né, de libertação nacional na África, Revolução Cubana, inclusive tem reuniões, né, nesse período, da década, se a gente pega o governo João Goulart, o período de maior pressão pela reforma agrária no Brasil, em que ali estava, acho que foi o período que esteve aberta a possibilidade de um outro tipo de reforma agrária, né? O Lenin categoriza, sistematiza as reformas agrárias em dois tipos, né? Uma que seria o estilo norte-americano, né, e outro que seria o estilo prussiano. O norte-americano, né, o estadunidense, seria a base da divisão da propriedade da terra e né, o parcelamento, né, então essa divisão da terra, mas ainda nos moldes capitalistas, e compete ali, vai se desenvolvendo, vai tendo aquela diferenciação do campesinato depois, né, aqueles que se tornam mais produtivos, com mais recursos, aqueles que se proletarizam, enfim. E outro que é a transformação do latifúndio, né, da grande propriedade privada, que é o modelo prussiano, que foi o que o Brasil acabou adotando. Mas nos anos 60 isso estava em aberto, isso estava em disputa, em alguma medida. O movimento camponês era muito organizado, sindicatos rurais também. Né? A CONTAG surge nesse período, né, Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, organizando diversos sindicatos rurais,
A gente pensa a Liga Camponesa, né, do Sim. Francisco Julião, participação também, né, do Partido Comunista. Então, a mobilização, né, e já nesse processo de uma agricultura que já se tornava capitalista, mas ainda numa intensidade muito reduzida, né? Então, tem, né, uma reunião, salvo engano, que é no Uruguai, né, que os Estados Unidos faz toda uma diplomacia defendendo que os países, olha, têm que ser mais abertos para a reforma agrária. A gente precisa prevenir agora para poder evitar a revolução. Basicamente, esse é o discurso. E ainda A ditadura mais. empresarial militar é responsável por pautar, inclusive, o que hoje é a função social da terra. O Estatuto da Terra é fruto do primeiro ano ali de ditadura militar, em dezembro de 64, né, já é promulgado o Estatuto da Terra, que aí vinha nessa perspectiva de acabar com os latifúndios e com os minifúndios. Então, vamos distribuir algumas terras e vamos tornar produtivo o latifúndio. Na prática, o que concentrou foi tornar produtivo o latifúndio. E aí daí surge Embrapa, daí surge expansão da fronteira agrícola para o Cerrado, Surgia expansão Sudão da nessa fronteira época agrícola para também, a né? Amazônia, relatório Figueiredo, né, que demonstra o genocídio dos povos, né, que tiveram na região do Cerrado, dos povos indígenas, e deliberadamente com conhecimento do governo empresarial militar. E aí, eu queria até, não sei se pode fazer aqui um momentinho de uma citação breve, que tem um Ô, livro que eu acho muito bom, Gabriel, aqui você pode fazer o que você quiser. O que você que é um quiser. livro, que é um livro do Ottaviani, né, chama Luta pela Terra, que ele vai estudar uma cidade que é a Conceição do Araguaia, que inclusive fica, né, ali na região onde teve a guerrilha do Araguaia, inclusive, né, para estudar todo o processo, desde fundação, né, da vila até a municipalização e o desenvolvimento da agricultura capitalista já nos anos 70. Né? E aí é interessante como ele fala, e o trecho que eu vou pegar aqui nem é desse momento do desenvolvimento da agricultura capitalista, é anterior do ciclo da borracha na Amazônia, mas como ele coloca que isso já é vinculado ao desenvolvimento do capital monopolista internacionalmente. Eu acho que é um texto que ajuda a entender essa dinâmica do capital, né, independente do tipo de relação que se produza no campo, Você como está subordinado a ele. Né? me manda Então, depois, abrindo porque aspas eu vou aqui. colocar na descrição aqui do vídeo o texto, o link para vocês darem uma olhadinha e conferirem, e também as redes sociais do Gabriel para quem quiser seguir ele no Instagram, porque eu sempre vejo ele publicando as coisas, debatendo essas questões, e isso é muito importante. Pô, valeu, Gustavo. Ó, então, abrindo aspas aqui, ó, tá lá na página 51. Né? O látex extraído pelo seringueiro da árvore gomífera transforma-se em artefato de borracha na Europa e nos Estados Unidos. A atividade dele, solitário na mata, redundava em pneus, objetos de uso farmacêutico, médico ou outro, em diferentes países. A indústria de borracha, na Europa e nos Estados Unidos, comandava o volume e a intensidade da produção de borracha rústica na mata. A extração do látex da árvore gomífera era um trabalho desempenhado sob o controle do capital industrial estrangeiro. Aí, passando um pouquinho aqui, na página 53 e 54, já acabando já. A rigor, o seringueiro estava duplamente atado ao capital industrial. Por um lado, o seringueiro produzia uma mercadoria destinada a ser retrabalhada nas fábricas estrangeiras de artefatos de borracha. Por outro lado, o seringueiro era obrigado a consumir vários e diferentes produtos industriais para poder desenvolver a sua atividade na produção da borracha. Ele comprava carabina, balas, machado, machadinha, faca, lanterna, utensílios para uso doméstico, remédio, roupas, etc. Foi a indústria de artefatos de borracha da Europa e dos Estados Unidos que gerou o ciclo da borracha amazônica. Muito atual, né? Muito atual. Eu acho que isso é impressionante. A gente vê, e eu acho que é por isso que é um tema que a gente precisa debater e precisa entender a importância dele. Porque ele não é uma presentificação, né? Não é tipo a gente tentar trazer, olha o que aconteceu com a borracha lá atrás, é a mesma coisa que acontece hoje com a borracha. Né? Não, cara, a atualidade desse sistema, desse processo, se apresenta justamente nessa lógica. Quem impõe esse ritmo de devastação, de produção, de baixo desenvolvimento industrial, como é que você falou? De agregação de valor, né? De processamento, né? É parte desses setores de interesses das classes dominantes aqui do Brasil e de lá de fora. Então, cara, é uma loucura pensar isso, né? É uma loucura você pensar que toda essa estrutura produtiva e que, portanto, a vida das pessoas está submetida a isso. Uhum. Essa é a questão central. É isso. É sobre você ver que é uma
é uma defesa da vida não de uma maneira abstrata, né? Não é uma defesa da vida no sentido moralista, né? No sentido de, enfim, né? Do que isso representa para um futuro, para uma possível condenação eterna, blá, blá, blá. Mas é de defesa da vida concretamente de como tá agora. Eu acho que as queimadas são a expressão mais viva disso, assim, sabe? São a expressão mais dando na nossa cara, sabe? Tipo, galera, é isso aqui. Se a gente não mobiliza para essa direção, vai defender o quê? Sim. Exato, é um fato bom demais. E acho que, né, a gente dá essa ênfase, né, no agronegócio e não é, né, é óbvio que tem casos, só que os casos que deveriam ser dado ênfase, né, não são dados pela mídia, né? O que se coloca é tipo, um ou outro caso assim que tem, tipo, tava queimando lixo, tava fazendo alguma atividade, gerou faísca, quem foi preso não sei aonde, mas essa sistematicidade do uso, né, do desmatamento e da queimada tem sido muito pouco abordado. Eu tenho acompanhado assim tudo que eu tenho tido tempo, né, mas que está disponível aí de conteúdo, né, na mídia burguesa, sobretudo assim, tenho tentado acompanhar para poder entender como estão relatando. E nada, quase nada se fala dessa responsabilização. É muito pouco assim, passa tangencialmente por ter assim a obrigação de falar alguma coisa. E isso é absurdo, né? Deixar nessa condição, assim, né? E acho que o ponto que se levanta, né, de que, pô, a gente está falando da vida, né? E que é algo que pode se tornar insustentável de fato, né? O Marx tem um conceito que é muito importante, que é o da ruptura metabólica, né? Que ele fala que nessa relação de sociedade e natureza, sob o capitalismo, tende-se a chegar, se não superado, a um ponto em que as condições ecológicas já não podem ser reproduzidas mais, né? Que é o aquecimento global é uma das expressões disso, no sentido de que, meu, não vai ter espaço para o ser humano na Terra. Tipo, a natureza ela se reorganiza de outra forma. O ser humano pode não estar aqui. Né? Óbvio que a gente sabe que quem vai morrer primeiro nessa, quem vai ter mais dificuldade de acesso aos recursos, quem vai estar nas áreas mais afetadas, é a classe trabalhadora e, sobretudo, a mais precarizada. Então, retomar esse ponto de ruptura metabólica, colocar isso no papel adequado é fundamental. E um dos eixos que o Marx colocava, inclusive, de que para superar isso é necessário, é a questão também de acabar com a propriedade da terra. Ele equiparava assim que a propriedade privada da terra é um absurdo da sociedade burguesa, assim como o escravismo era um absurdo da sociedade antiga. Né? E aí ele estava falando da escravidão moderna, né? Mas enfim, falando que como passou assim, era uma coisa, essa ideia de você ter, ele parava, você ter a propriedade de um outro ser humano é tão absurdo, né? É absurdo e tão absurdo quanto é você ter a propriedade sobre um pedaço da terra. E ele inclusive anunciava, né, algo que é muito usado pelo movimento ambientalista hoje, de todos os matizes, que é a ideia das futuras gerações. Né? Ele falava, até porque eu não tenho direito nenhum de me dizer proprietário de uma terra, porque essa terra não é nem só do meu tempo, né? Essa terra é de agora e das futuras gerações. Né? E aí ele faz uma tirada, como é sempre muito sarcástico, a gente fala, façamos como bons pais de família, né? Fazendo essa zoada no patriarcado, nesse conceito de proprietário privado, e cuidemos bem, né, do nosso planeta, da natureza, para as atuais, né, e futuras gerações. Então, antecipava, inclusive, um conceito que hoje é muito difundido, né? Até um negócio que eu comentei um pouco antes de chegar. A espécie humana é a única espécie que paga aluguel. É o único bicho que paga aluguel. É o único. Tá lá, né? Os bichos presos no zoológico, né? A gente zoando, tirando foto de cachorro salsicha sendo fofinho, pá. Ele ia quebrar todo mundo dizendo assim, e você que paga aluguel? Tu é um bicho aí que paga aluguel. Mó idiota, velho. Mó otário. Tá pagando aluguel por quê? Tô pagando aluguel por quê? Isso não faz o menor sentido, cara. E é isso, acho que é reverter esse absurdo, né? E acho que no cenário que a gente tá, é um debate cada vez mais inescapável, sabe? Acho que enfim, né? Acho que vale até pra gente poder ir indo pros finalmentes, falar pras pessoas, né? Porque cara, eu acho que essa situação, ela é muito desesperadora. Eu acho que é isso, assim, pra mim ela produz um sentimento geral de desespero, de angústia, porque é isso, não é só uma questão de, uma coisa que não me afeta, né? Uma coisa que não diz respeito a mim. Não, é da mesma maneira como foi, por exemplo, o ocasionamento da pandemia.
Foi um negócio que afetou todo mundo. Quer dizer, não todo mundo, né? A gente sabe que não. Mas foi um negócio que tem uma potencialidade de afetar as pessoas e que você não tem muito o que fazer a não ser tentar parar esse processo, consertar esse problema, fazer alguma coisa. E eu acho que esse caso é ainda pior. Eu diria que é ainda pior que a pandemia, porque ela diz respeito não só a uma questão de saúde pública, mas à própria estrutura produtiva de como ela está organizada mundialmente. Então, muita gente olha para essa situação. Eu recebi muita mensagem aqui no chat falando isso. Tipo, cara, não sei o que fazer. Não sei o que fazer, eu sou só uma pessoinha, né? Eu sou tão pequenininho, tal, tão fraquinho, e eu como sujeito individual, como sujeito único, fico nessa posição de desamparo, né? Eu olho para tudo isso e não consigo fazer nenhuma mudança, não consigo mudar nada assim muito sozinho para amanhã, para agora. Então, acho que para a gente poder, né, acho que dar essa consolidada, acho que seria legal, Gá, falar assim, o que a gente pode fazer diante dessa situação, né? Porque, de fato, mudar o mundo de um dia para o outro é difícil, é complexo. Mas eu acho que também a gente tem que entender que, como também diria o velho Lenin, né? Existem décadas em que nada acontece e semanas em que décadas acontecem, né? Então, para você, Gabriel Colombo, qual seria, né, essas alternativas ou o que a gente poderia fazer nesse sentido de pensar não só um novo futuro, mas um outro presente? Perfeito, Fábio. Não é uma, né, não tem receita de bolo para isso também, eu acho, né? Algo que eu sou organizado politicamente, né? Sou militante do PCBR, assim como você, e é algo que, né, a gente se esforça, né, no sentido de construir uma organização que dê conta de fazer, né, e conduzir um processo em que a classe trabalhadora, e, portanto, os interesses da maioria da população, né, sejam a centralidade e não o interesse de uma minoria, né, de grandes proprietários de terra e de burgueses. Acho que essa é a primeira resposta. Isso requer organização, né, da classe trabalhadora. Acho que aí os níveis, né, de organização para isso, de disponibilidade de tempo, né, de disposição e energia para fazer são distintos, né, vão desde apoiar, desde participar e militar efetivamente, mas eu acho que esse é um processo imprescindível, assim, a gente precisa ter um instrumento que seja capaz de, assim, nos unificar, de ter ideias, né, de ter propostas, que têm condições, né, de serem aplicadas, e isso só pode ser aplicado, inclusive, né, a partir, né, de uma organização com essas características e tendo em vista o poder político, né? Como diria Lenin, fora do poder tudo é ilusão, né? E essas experiências de organização, elas nos preparam para isso, né? E acho que outra questão que é fundamental é essa compreensão da realidade, né? Aqui, o seu canal História Cabeluda contribui muito para isso, né? Fazer esses debates e dentro das organizações também, e as propostas políticas que dão resposta a isso. Porque a política nada mais é a gente conseguir fazer valer, né, os nossos, os nossos objetivos, né? E definir esses objetivos enquanto classe trabalhadora é fundamental. E criar os meios para torná-los majoritários na nossa sociedade não vai ser só ter uma maioria de opinião favorável a isso, né? Requer organização com essa capacidade de tomar o poder, de dirigir o poder e etc. E aí, enfim, então apontando essa questão geral da organização, né? E aí diferentes níveis e a importância também, né, como, né, o Engels falava, desde que, né, o socialismo tornou-se uma ciência, ele deve ser encarado como uma ciência. Então a gente precisa saber do que a gente está falando, a gente Perfeito. precisa se apropriar do que a classe dominante está falando, do que é produzido, né, de conteúdo, e não só nesse aspecto também científico-acadêmico, mas entender também o que pensa, o que fala e como se coloca a nossa classe. Esse Uhum. diálogo e essa organização da nossa classe é imprescindível, né? Então não existe nos preparamos aqui, temos as respostas e depois Uhum. nos conectamos. Esse é um processo dialético, né, da organização que tem que ter esse caráter popular e que tem que atender, né, a essas demandas. E aí, para finalizar, eu queria falar de algo, né, a gente ficou no campo da crítica, no campo de proposta, né, porque eu acho que a gente também mobiliza e consegue mobilizar muito quando a gente apresenta propostas políticas. E, né, durante a campanha, né, o governo em 2022, aqui no estado de São Paulo, eu apontava muito que é muito difícil as pessoas se mobilizarem por migalha, né, que é cada vez mais isso que, né, apresenta aí a social-democracia, aquilo que se coloca
como hegemônico, né, na esquerda brasileira, como direção da classe trabalhadora. A gente precisa ser ousado também no que a gente apresenta de proposta política, né, no que a gente apresenta de futuro. E que ela seja coerente também com a realidade e com as demandas. Nessa questão das queimadas, quando a gente fala de nacionalização das terras, de expropriação das terras, esse é o caminho, né? Tem várias medidas que podem ser tomadas desde já, né? A Sâmia, a Melchiona, e não lembro qual outra deputada assinava, acho que o Glauber, um projeto de lei que apontava para proibir a venda, né, das terras que queimaram, né, que tiveram incêndios durante 30 anos, que ela não pode ser loteada, não pode ser vendida, etc. Ainda acho muito recuado, né? Porque assim impede, cria um entrave ali para o processo de grilagem, mas eu acho que dava para poder pensar algo mais articulado, né, com a função social da terra, dentro desse próprio marco que falasse de expropriação, de retomar essas terras para o domínio público. Agora, uma solução efetiva passa de fato por essa nacionalização. Pode-se aproveitar ocasiões como essa e vão ter outras de crimes ambientais, de crime de trabalho análogo à escravidão, né, como ocorre sempre, o agronegócio também, né, a agropecuária é campeã, né, de denúncias de trabalho análogo à escravidão no país, é a principal atividade, também poderia se enquadrar nesse aspecto, né, para poder ser expropriado. E essas terras que vão se tornando públicas, o Estado precisa ter condição de desenvolvê-las também, né? Porque a gente pode falar, ah, beleza, mas vai deixar lá e vai deixar de produzir, né? Cuba, mesmo depois do processo de revolução, processo revolucionário, não deixou de produzir e exportar cana-de-açúcar, né? Tem um processo de Uhum. transição nessa economia que é prático. Acho que a gente tem que pensar em algo, assim como foi a luta, né, do petróleo brasileiro, do petróleo nosso pela Petrobras, de uma empresa que seja capaz de ser responsável pela agropecuária brasileira. Algo como uma Agrobras, né, Uhum. agropecuária brasileira, Uhum. né, até fazendo uma jogadinha com essa do agro, né, o nome é o de menos, mas que fosse com essas terras que se tornassem públicas, pensasse também num desenvolvimento, né, dessas terras que garantisse a produção de alimentos, a produção de matérias-primas, né, e que atendesse a população. Esse já é um primeiro ponto, assim, né? A população brasileira hoje tem milhões de pessoas que passam fome. Mesmo quando o Brasil saiu do mapa da fome, que o Lula gosta tanto de falar, ainda tinham 9 milhões de brasileiros passando fome. Então, ter terras públicas que garantam essa produção de alimentos é fundamental, né? Isso não exclui, obviamente, né, aumentar o crédito, financiamento para agricultores familiares, né, para camponeses, etc., mas tem que pensar na dimensão diária e que houve uma transição demográfica brasileira. Hoje não temos tantos população camponesa como era nos anos 60, quando a gente falou que estava em aberto aqui o sentido da reforma agrária. Então, né, pensar também que, né, não anda para trás, né, esse desenvolvimento da história, né? Há que sim que ter um processo de redistribuição da população, mas a partir, né, de uma terra nacionalizada que possa ser planejada e de uma empresa pública que vai pensar esses diferentes usos. Então, pô, a área que está na beira de rio, que está em nascente, é a área de preservação. Lá vai ser preservado, né? Venham cá trabalhadores e trabalhadoras, inclusive toda essa força de trabalho especializada que se forma nas universidades brasileiras que não é utilizada, para fazer o melhor que puder para recuperar e restaurar muitas dessas áreas, né? Áreas degradadas também que sejam restauradas, né? Pensar em desenvolvimento de sistemas agroflorestais, né? Pensar numa transição e, né, a gestão das terras nesse nível nacional se torna muito mais fácil, porque você pensa na ecologia de cada bioma, onde tem potencial para produzir melhor cada agricultura, não vai ser uma demanda imposta por um mercado financeiro na bolsa de valores, nem por uma burguesia monopolista, seja ela nacional, né, ou imperialista, vai ser a própria demanda, né, popular, e pensando nessa dinâmica de garantir produção e garantir ao mesmo tempo a conservação, né, e recuperação da natureza. Então, acho que esse aspecto assim, é fundamental, pensar que é preciso nacionalizar as terras e dar uma resposta, né, a partir da própria capacidade do Estado de manejar essas terras. As terras públicas não podem ser só aquelas que vão ser conservadas, preservadas através de unidades de conservação, através de florestas públicas. Tem que ser terras também que são desenvolvidas modelos de agricultura e a própria produção se torne isso, né, que ela seja gerida tendo em vista tanto a questão ambiental quanto as demandas populares. E nenhuma das duas questões pode ser cumprida com a propriedade privada. Então, acho que erguer bandeiras como essa, da nacionalização das terras, né, da Agrobras,
né? E o exemplo de como o Brasil pode ser forte nisso, né? A própria Embrapa tem exemplos de como a pesquisa, né? Tem muitas que lá que são atreladas mesmo aos interesses de grandes empresas, mas tem muitas que são voltadas, né, para interesses nacionais e populares. Demonstra muito desse potencial. Não é uma luta política fácil, né? Mas, né, a realidade que a gente enfrenta é muito mais difícil, né? É revoltante, é angustiante e pode tornar-se, né, inviável. No ritmo que as coisas andam, né, a gente pode não ter condições, né, de cumprir, né, de viver por muitos anos mais pelas próprias condições ambientais ou pela própria crise econômica que recorrentemente, né, o capitalismo nos submete. Perfeito, perfeito. Eu acho que vai muito de encontro da gente entender também que se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. O estado das coisas vai continuar dessa mesma maneira, desse mesmo marasmo. E é bem isso, a gente entender também que cada pessoa vai ter essa disponibilidade, essa disposição, essa possibilidade de contribuição, de articulação, e que é isso, que não, acho que não é nem mais socialismo ou barbárie, é socialismo. Só isso. Tipo, é isso, é essa proposta da nacionalização, desse controle da estrutura produtiva pela maioria da população, pela população que está sendo afetada diretamente por isso e que não decide nada, que é a classe trabalhadora, né? Eu acho que até nesse sentido, também para fazer aí um parênteses também muito rapidinho, a importância da construção de um jornal como o jornal O Futuro, porque para além só da gente estar aqui falando, né, construindo esses espaços e tal, é preciso que haja uma centralização desses interesses, né, uma compreensão geral dessa totalidade a partir de um veículo de imprensa que é o Jornal Futuro, que coloca essa pauta na mesa, né? Não só num caráter de denúncia dessas condições, em falar como a situação está difícil, está ruim, mas em de fato propor um programa político para a classe trabalhadora, que é o que você falou, tipo, a galera fala o que fazer? Nacionalizar a terra. Acabou. E saber do que você tá falando, e acabou. E falar, mas e se der? Mas e se? Não tem mais e se. Né? Até no domingo, pra contar um caos muito breve, eu fui jogar rugby, e aí encontrei um pessoal ali no time adversário que gostava muito do meu trabalho, que é uma coisa bem engraçada de se viver, diga-se de passagem. Mas aí tava ali jogando e tal. Aí antes de ir embora, essa turma perguntou assim pra mim, pô, tem um amigo nosso aqui, tal, tá na mesa que defende a reforma agrária parcelária, né? Que tá defendendo esse modelo, tal. O que que você acha? E aí eu acho que a gente vê que sem essa proposta política, né? E sem esse órgão, por exemplo, como o Jornal Futuro, que ajuda a dar essa dimensão total, ajuda a dar esse caráter científico para nossa luta, né? De explicar cientificamente o que tá acontecendo, virei pro cara e falei assim, cara, nacionalização das terras é o caminho, nacionalização da terra. Porque aí você tem o controle produtivo, você consegue garantir soberania alimentar, você consegue até eventualmente criar cooperativa para que as pessoas e os camponeses participem e trabalhem e vivam ali e tal, mas é acabar com a propriedade privada da terra. E aí é muito interessante, porque a pessoa olha para isso e fala: é, é isso, é isso, faz Muito bom. sentido. E até se me dá um parênteses rapidinho, até o que a gente tem hoje de assentamento de terras indígenas também não é uma propriedade. As terras indígenas são propriedade da União. As terras de assentamento, Bolsonaro e Temer mudaram isso um pouco, mas o que predomina são terras da União, que se tem a concessão do direito real de uso, né, que é o direito de posse e uso daquela terra, mas ela continua sendo pública. Então, até nesses aspectos, o nacionalizar, ele inclui isso, pensar que, bom, mas as terras indígenas vão ser demarcadas, é mais fácil demarcar a terra indígena com isso, porque não vai ter aquela pressão do garimpeiro, não vai ter aquela pressão, né, do sojicultor ali, do agronegócio para poder expandir a fronteira agrícola para aquela parte, porque não vai ter propriedade privada para fazer isso. Vai ser destinado cada uma dessas coisas, né? Então, até pensando nesse aspecto, para os assentamentos, para os quilombolas, né, para os indígenas, onde tiver essa demanda, né, terra, né, para quem nela vive, terra para quem nela trabalha, é muito mais fácil cumprir sobre uma terra nacionalizada. Quer dizer que o Estado pode, né, ter controle sobre todas elas, mas sobre as grandes, onde não houver essa demanda, sim, é necessário para desenvolver esse modelo que, inclusive, permite muito mais, né, essa racionalização baseada no zoneamento econômico ecológico, desenvolvimento produtivo, enfim, aí outras questões, né, que são importantes também para o debate. E sobre o futuro, a gente também está nesse esforço, né, enquanto jornal, tem contribuído lá também, né, um editorial agrário, né, de clima e questão agrária, né? Então,
a edição agora de outubro, inclusive, virá, né, falando sobre as queimadas. Então, participem aí do Apoia Seu Futuro, garanta sua edição, chega em casa, é importantíssimo, né, para a gente conseguir dar continuidade a essa produção e torná-la cada vez de uma frequência, né, maior, né? Atualmente é mensal, mas a gente precisa fazer com que se torne de fato, né, um jornal, né, chegando a toda a classe trabalhadora no país. Nossa, imagina que delícia um jornalzinho semanal. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, junto com a indicação do texto do que o Gabriel falou do Otávio Iani, sobre a campanha de financiamento do Jornal Futuro, que é muito importante. É uma campanha de financiamento em que você ganha o jornal, em que você vai pagar, vai receber na sua casa, e você ajuda a manter o trabalho da imprensa revolucionária ativo, né? E todo mundo aqui sabe como é difícil construir essas alternativas, então a gente também acredita que é essa força da coletividade que vai permitir com que a gente alcance esses interesses e eles se propaguem em todo o Brasil. E quero muito agradecer Gabriel Colombo pela sua participação, pela sua presença, sempre muito elucidante, sempre muito completo, sempre muito bom conversar com você e trazer luz a esses temas e abrir o espaço aí para você mandar o seu salve, o seu abraço, a sua ameaça, enfim, sua cobrança de agiotagem aí para quem você quiser. Gustavo, só agradecer, satisfação muito grande poder estar aqui presente, debater esse tema tão fundamental, até deu essa estimulada, né, a voltar a atuar mais ativamente, né, na produção, né, de conteúdo, né, tem essa própria demanda na militância também, mas tentando dar uma reativada aí nas redes que estavam um pouco devagar, né, então, quem quiser acompanhar aí também, o Gabriel M. Colombo, né, no Instagram, sobretudo, e acho que muito, né, um período muito difícil, mas que dá aquele gás, né, do ódio diário aí contra as classes dominantes e contra né, essa burguesia, né, agrária, né, e que na verdade é uma burguesia agrária, né, no sentido de viver do campo, mas que é a burguesia financeira, que é a burguesia industrial, que é a burguesia comercial e esses grandes proprietários de terra, assim, né? Então todo o ódio a eles e também tem um recado que hoje, né, tem quarta de final da Libertadores, vamos torcer para o São Paulo aí em favor Aê, do boa, Leopardo, bem né? demais, bem demais. Mas acho que é isso, Gustavo. Vamos que vamos. Acho que esses temas não podem passar em branco e, né, para cima, né, da nacionalização das terras aí, da expropriação do agronegócio. Perfeito. Gente, Tudo nosso, nada deles. tudo nosso, nada deles. É a volta da vitória, esquece. Ó, agradecer muito pela sua presença mais uma vez. Agradecer também o chat que ficou aqui. Essa live vai ficar aberta para todo o público acompanhar esse debate, a discussão. E vou deixar ela aberta desde o momento pré-início do papo, em que a gente só dividiu reflexões putaços. E aí a gente espera que esse material possa também servir de apoio, né, de estudo, enfim, de elucidação sobre o tema. E se você tiver dúvidas, comentários e tal, comenta aqui embaixo que a gente vai dar uma olhada, a gente vai eventualmente responder, e acho que é importante gerar essa discussão. E amanhã, importante dizer, amanhã, o último recado, teremos uma live especial extra na semana, em que, além de eu abordar os temas que eu não abordei aqui, porque eu estava ocupado, ficando puto da cara com a declaração do Lula sobre a liderança tupinambá, eu vou receber também aqui na live a Luana Alves, a minha candidata à vereança aqui em São Paulo, e que é uma companheira de luta também articulada e organizada nessa mobilização por um projeto de emancipação da classe trabalhadora. Então amanhã, a partir das 11 horas, mais ou menos o horário aí que o Gabriel entrou aqui, a gente vai receber a Luana Alves e a gente vai conversar um pouco sobre a cidade de São Paulo, sobre os principais desafios e o que fazer diante desse cenário, tá bom? Não se esqueçam também de se inscrever no canal, de se tornar membro e de considerar se tornarem apoiadores do Clube de Amigos História Cabeluda, em que vocês vão manter esse trabalho atuante, manter essa proliferação das ideias radicais nas redes e também ganhar muitos benefícios e recompensas. Basta você apontar a câmera do seu celular com o QR Code aqui embaixo ou dar uma olhada no link da descrição do vídeo, tá bom? Gente, muito obrigado a vocês que ficaram. Tamo junto demais. Um beijo pra vocês. O almoço está liberado. E é isso aí. Organizem-se no PCBR. Tamo junto. É nóis e vapo. Tudo nosso, nada deles. Valeu, galera. Tchau, tchau.